Hoje é muito fácil você praticamente bater os 300 km por hora. Basicamente, o que você precisa fazer é pelar uma batata, colocar um fio positivo e um fio negativo e conectar ela na injeção eletrônica de um Golf GTI. Ele já vai entender que é para misturar mais ar e combustível e já vai bater fácil os 300 km por hora. Bom, mas antigamente não era bem assim, como todos sabem. Esses tipos de carro que começaram a bater altas velocidades começaram na década de 90, mais ou menos. Você pode ver como exemplo da Midnight Club, ao que eu já tinha falado antes. Na década de 80 nós tivemos um caso. Eu tinha falado no vídeo da Midnight Club que o primeiro pessoa a bater os 300 km foi de um Tommaso Pantera. Lembrando que os 300 km a qual eu estou falando foi feito num teste de Iatabe, que é uma pista que tem lá no Japão, onde é aferida essa velocidade. Então, caso alguma pessoa quer testar o seu carro, ela vai pelo teste de Iatabe. E quando esse carro bateu os 300 km, ele foi oficialmente o primeiro carro no Japão a bater tal velocidade. Lembrando que também pode ter outros casos, mas o oficial mesmo foi esse. Bom, então vamos falar hoje da história do Mitsunada Pantera. Gary Aaron Mitsunada, nasceu em 21 de fevereiro de 1949 no Havaí. Seus pais eram de origem japonesa, o que deu um certo espírito de luta como todos os afinadores japoneses e também entusiastas de carro da época. Ele já sabia o que queria alcançar com seu projeto, bateu os 300 km por hora. No final da década de 70, ele adquiriu um dos primeiros de Tommaso Pantera que tinha sido feito. O carro foi afinado e ajustado, mas não tão a sério. Então, depois de um tempo, ele decidiu que queria quebrar o recorde de velocidade com aquele carro, lá em Iatabe. Lembrando que o recorde de velocidade era de 2,64. Ele começou a trabalhar com seu sonho e logo equipou o carro com um Chevrolet LS7. Um motor que tinha cerca de 7,6 litros, que rendia 710 cavalos e 700 cavalos nas rodas. O motor ele foi ajustado por um afinador da NASCAR chamado Mario Rossi, que desapareceu misteriosamente em janeiro de 83, supostamente de acidente de um avião. O trabalho de preparação para o motor do Japão foi feito pelo chefe da ABR, o Masaru Ozoki. O carro foi trabalhado até o último minuto até ser levado para Iatabe. A direção foi feita pelo Kunimitsu Takahashi e ele também era encarregado de uma tarefa muito difícil, que era pegar um motor extremamente potente e colocar num carro e tornar ele estável. Sem contar que o motor tinha muito problema com óleo e arrefecimento, refrigeração. Aliás, era um motor de 8 litros, assim, um motor muito grande que quando pegava um calor, meu amigo, pá. Mas praticamente aquilo lá foi uma mágica. Ele conseguiu não só alcançar os 300 km, como alcançou os 307,69, sobre a temperatura do motor ainda crescendo muito. Então, esse foi praticamente o primeiro carro em Iatabe a quebrar o recorde de velocidade de 300 km por hora. Ele não só como quebrou os recordes, também como ele abriu as portas para um novo mundo, o mundo dos 300 km. Muitos corredores, muitos afinadores começaram a se inspirar nesse caso para criar seus próprios carros assim e tentar depois quebrar o recorde do Mitsunaga em si. O recorde ficou sobre ele durante uns 2 anos, até que veio o M300 com motor de 5M, que passou depois dos 300 km. Em algum momento, em 82, por volta de 1h40 da noite, o carro que era dirigido pelo próprio Gary bateu. Ainda as circunstâncias foram desconhecidas, mas acredita que tinha acontecido no distrito de Meguro, lá em Tóquio. Gary morreu no acidente e o carro foi danificado. Até então, ninguém sabe o que aconteceu. Porém, aquele motor que estava no carro ainda continuou intacto depois de muitos anos. Bom, o motor foi colocado por Alden e é desconhecido. O motor foi colocado em um carro de estrada que muitos ainda relatam virem esse carro na rodovia. O que de fato aconteceu com o Tommaso ficou um mistério. Fica uma lenda urbana de uma pessoa ter pego esse motor e ter colocado num carro, porém ninguém sabe o que realmente aconteceu. Felizmente, Gary veio a falecer e o Tommaso nunca mais foi visto. E o que tem dele são
revistas e algumas fotos, nada demais. Até tem as fotos que mostrando que ele era um verdadeiro demônio. Não é à toa que ele leva o título de Devil. Lembrando que Devil também significa Akuma, mas os japoneses se referem a esse carro como Devil. E o título de Akuma vai para o Akuma Z, que é aquele lá da Midnight. E esse Devil vai justamente porque a abreviação de Akuma, só que da forma estrangeira. E é igual esse carro do Pantera, né? No caso era um carro estrangeiro, um carro de fora, e não era um carro japonês em si. Então o povo preferiu chamar de Devil como se fosse um estrangeiro que acabou batendo os 300 km no teste de Yatabe. Ele tinha praticamente aquela tinta vermelha com luzes que rondavam como um demônio, sempre esperando para atacar. Era o que sempre as pessoas diziam sobre aquele carro. Infelizmente esse carro acabou se tornando esquecido pelo público em si. Claro que os entusiastas da velocidade em si podem até lembrar dele, mas a verdade é que ninguém se lembra, ninguém vai atrás de fatos ou o que aconteceu de fato em si, né, com aquele carro. Mas saibam que esse foi sim o primeiro carro a bater os 300 km no tão sonhado teste em Yatabe.